Olá, alunos, né, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso componente, do micro ao macro. Eu sou a professora Sumaia, estou aqui com a Amanda. Olá, Amanda, tudo bem? E daqui a pouquinho o Laércio vai chegar aqui também com a gente para fazer aí a nossa aula em Libras, tá certo? Bom, e na nossa aula a gente está falando sobre a vida nas alturas, vocês estão lembrados? Nós estamos na atividade 3, já na aula 7, pessoal. E, claro, né, nessa parte da vida das alturas, nós estamos falando sobre o conceito do pH. A gente está falando sobre ácidos, para a gente entender como que é a ambientação e o que pode isso o que isso tem a ver, tanto na questão da quantidade de gás oxigênio no nosso corpo, e isso faz com que ocorra um desequilíbrio. Então, a gente viu aí sucessões de aulas de velocidade de reação, de equilíbrio químico, tudo para a gente entender esse potencial. Então, agora a gente está indo para a parte realmente que a gente começou lá na nossa introdução, voltando à questão das alturas e agora dinamizando. Agora que a gente já tem o conhecimento na parte química e temos também o conhecimento do que acontece nas relações com a altitude, então agora a gente vai juntar isso daí para tentar entender de uma forma melhor, beleza? Então, vamos lá. Nosso aprofundamento em ciências em ação, área de ciências da natureza e suas tecnologias. Unidade curricular 2, projeto Vida ao Extremo. Tá? E o componente que vocês já sabem do micro ao macro. Nossa aulinha de hoje, o nosso tema pH e o mal da altitude. Beleza? Então, lembrando que a gente faz as aulas pautadas no mapa. E não esqueça, neste momento, de pegar aí o seu diário de bordo. Anote a data que você está assistindo a essa aula, o nome da aula e o título que a gente acabou de falar, as dúvidas que você tiver para levar para o seu professor ou discutir com os seus colegas, caso você não tenha um professor para essa disciplina, e a avaliação da aula com o QR Code. Avalie sempre positivamente as nossas aulas, tá certo? É importante ter esse feedback de vocês aí para saber o que a gente pode estar melhorando, trazendo para vocês mais informações ou curiosidades também, tá certo? Bom, as nossas habilidades, é sempre bom trabalhar com as habilidades e ver o que a gente vai tentar, o que a gente está trazendo das habilidades. Então, a nossa habilidade de hoje, M13CNT 202, M13CNT 301, depois M13CNT 303, e dos nossos itinerários formativos aí do nosso aprofundamento, MFCNT 01, MIFCNT 02, MIFCNT 03 e MIFCNT 07. Belezinha? Bom, e essa 07, olha que interessante, identificar e explicar questões socioculturais e ambientais relacionadas aos fenômenos físicos, químicos e biológicos. Então, justamente, a gente vai falar sobre o mal da altitude. Então, esse mal da altitude acontece como um fenômeno biológico, tá certo? E aí a gente vai trazer algumas informações aí sobre pessoas que moram em regiões muito altas, tá? Então, as questões socioculturais e ambientais, que essas pessoas já possuem, né, essa afinidade em morar nessas regiões e a qual elas estão submetidas, e quando a gente vai, a gente passa mal, né, porque vive em outra situação. Bom, o momento da nossa atividade 3, qual é o momento que nós estamos? O momento do desenvolvimento, galerinha. Então, a gente está aí desenvolvendo e já estamos chegando mais brevemente na nossa sistematização. Falta pouco para a gente finalizar a atividade 3, entrando na atividade 4. Então, a gente vai sair lá do cume, do Everest, e vamos diretamente fazer um mergulho. Olha eu fazendo spoiler, né? Adoro fazer spoiler para vocês. Bom, então vamos lá. A gente tem como objetivo para hoje, quais são eles? A gente vai falar desses efeitos da altitude no equilíbrio do pH, o equilíbrio tamponante do sangue, então eu vou voltar a falar, falei muito rapidamente na aula sobre pH, que eu fiz com o professor Alexandre, e agora irei falar um pouquinho mais para vocês. Fisiologia e a química, então a gente vai falar da questão fisiológica, do que acontece dentro do nosso corpo, e as reações químicas envolvidas nisso, tá certo? Bom, então esses são os nossos objetivos para a nossa aula de hoje. Você está empolgado?
Eu espero que esteja, porque a aula tá bem bacana. Bom, então aí tá todo o nosso roteiro que nós traçamos aí na atividade 3. Então, na aula 1 eu fiz uma introdução ali com vocês sobre o Everest. Depois eu entrei já com a química, falando sobre a questão de velocidade cinética química, velocidade nas reações. Depois falamos sobre equilíbrio químico no contexto geral. Falamos sobre os fatores que afetam o equilíbrio químico, depois entramos em equilíbrio iônico, ácido-base, e depois a gente falou só sobre ácidos, né? E aí a gente estudou aí matematicamente como é que a gente enxerga esse nível de acidez, que é através do pH. Então, o índice de acidez é o pH que tem a ver com a matemática, né? O logaritmo de base 10. E hoje, para hoje, a nossa aula 7, claro, pH e o mal da altitude. Então, a gente vai contextualizar esse conhecimento que nós vimos aí de química durante essas aulas, tá certo? A aplicação. Bom, então, retomando rapidamente, a gente falou sobre esses fatores que afetam o equilíbrio e é bom a gente saber porque são eles que vão atuar quando a gente tem esse desequilíbrio causado por ações adversas, como, por exemplo, o mal da altitude, quando você muda, né, de localização. Então, a gente tem aí os efeitos que são a concentração, a temperatura e a pressão, tá certo? Lembrando que esse é o princípio do químico, né, famoso Le Chatelier, estudado por ele. Quando se aplica uma perturbação em um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar, de forma a diminuir, minimizar os efeitos causados por tal perturbação, tá? Bom, então isso é super importante a gente entender que a gente vai precisar deles para a gente perceber aí a parte de fisiologia quando a gente for estudar. Falamos de ácidos também, então, como eu disse para vocês, as três, como é que a gente fala? As três formas de a gente analisar um ácido, os conceitos aplicados, né? Então, nós temos aí definições de Arrhenius, depois de Bronsted e Lowry e depois de Lewis. Só que o que a gente fica na de Bronsted e Lowry, tá certo? Essa daí é o campo que a gente mais observa aí do equilíbrio e das ações, beleza? Bom, e agora, para a gente entrar no clima, a minha pergunta para vocês é: você já ouviu falar na Zona da Morte? Aí você vai falar: nossa, Sumaia, Zona da Morte é um nome chamado a um local, tá certo? Bom, o que a gente estudou já dentro desse componente na altitude é que quanto maior for a altitude, menor é a pressão atmosférica e, portanto, também menor a quantidade de oxigênio disponível. Isso por quê? Porque quanto mais alto a gente sobe, menor a quantidade de gases disponíveis, tá certo? Então, a pressão acaba se reduzindo, porque é essa quantidade de gases que estão ali na atmosfera. Então, o ar vai ficando rarefeito, que é isso que a gente chama, certo? Mas isso você já deve saber. A proporção dos gases, elas não mudam, tá? Então, você vai ter menos partículas, mas nas mesmas quantidades que elas já existem aqui embaixo, tá certo? Então, as proporções elas não mudam. Isso é importante a gente entender. Então, a gente sobe e a concentração de gás oxigênio também vai estar, apesar de ter a mesma proporção, a quantidade dele disponível vai ser menor. Isso vai fazer com que, imagina que a gente está num local onde a gente respira já uma quantidade, o nosso corpo já está adaptado à quantidade de oxigênio que a gente respira, que entra, né? Quando você vai para uma altitude, né, maior, o que acontece é que essa quantidade de oxigênio disponível, ela cai. E o seu corpo, que já estava acostumado a uma quantidade disponível muito maior, ele vai ter que se modificar ali. Tá certo? Mas essas modificações fisiológicas, por exemplo, elas demoram a acontecer. Então, nesse caso, Sumaya, qual seria a modificação fisiológica? Bom, para uma adequação, pelo que eu estava lendo ali e acompanhando algumas coisas, demora-se de 6 meses a 1 ano, mais ou menos, para as pessoas conseguirem se adaptar àquela região. E eu estou falando fisiologicamente. Fisiologicamente é o seu corpo se adaptar.
De qual forma? A gente vai sofrer uma mutação? Não. A gente sabe que o nosso corpo se adapta de acordo com as situações ali a qual ele está disposto, né? Está envolvido. E nesse caso, o que acontece é que o nosso corpo vai perceber que se ele precisa de mais oxigenação, ele vai precisar de alguém que leve mais oxigênio às células. E nesse caso, ele vai fabricar mais o quê? Vai fabricar é feio, né? Parece, mas é isso, o nosso corpo produz hemoglobina, gente. E é a hemoglobina que vai conduzir o oxigênio até as células. Da biologia, vocês sabem disso. Então, o que acontece é que o nosso corpo, a nossa medula óssea, vai perceber que ela precisa produzir mais hemoglobina para levar a quantidade de oxigênio, maior quantidade de oxigênio às células que estão necessitadas, tá certo? É isso que acontece depois que você passa um tempo, por exemplo, em regiões montanhosas. Quanto tempo, Sumaia? Uma semana? Não, acabei de falar. Pelo menos aí 6 meses até seu corpo se adaptar. Aí você vai falar, cara, os jogadores de futebol, quando eles vão jogar ali, né, ou alguém que faz esporte, não vou falar só de futebol, é que futebol é muito famosinho, né? Mas nada contra o jogo de futebol, não estou aqui falando. Mas existem outros esportes também tão importantes quanto, tá certo? Eu gosto de vôlei, adoro basquete, né? Então, não estou recriminando o futebol, mas eu também gosto desses outros jogos, né? Até me emociono mais. Mas, enfim, todos esses esportistas, eles precisam de uma adaptação. E muitas vezes eles não têm tempo hábil, não dá para você ficar 6 meses se ambientando. O que que eles fazem? Então a gente também vai falar um pouquinho disso hoje, tá certo? Bom, e falando nessa questão de zona da morte e quantidade de oxigênio disponível, eu trouxe para vocês alguns dados aí para vocês entenderem qual que é a região chamada de zona da morte. Então tá aí, a primeira escalada ao topo do Everest só foi possível em 1953 com oxigênio engarrafado, gente. Tá? Então essa foi a primeira escalada aí ao topo que deu sucesso e que a pessoa voltou viva, tá certo? Muitas pessoas lá no Everest tentaram escalar, mas aí precisa de quê? De preparo físico. Então já existiu pessoas que conseguiram chegar lá em cima sem oxigênio, Sumaia? Bom, eu não posso afirmar se durante todo o período ficou sem oxigênio, porque nas pausas eles precisam fazer ambientação. Então, você tem ali 8 campos de paradas, por exemplo, para poder fazer essa ambientação, essa aclimatização. Posso estar falando besteira também, mas já mandei isso aqui para vocês, já, em uma das figuras apresentadas em aulas, quantos campos bases você tem antes do arraste ao cume. E a gente está falando do Everest porque é a montanha mais alta, mas não é a mais perigosa, né? A mais perigosa é chamada de K2. A gente estava falando outro dia aqui com os outros professores comentando, olha que interessante. Porque ela não é a mais alta, mas ela é mais íngreme e a questão da dificuldade de ser escalada, né? Não é a altitude só que impacta, porque você precisa fazer esforço físico. E sem oxigênio para respirar fica difícil, porque se você faz esforço físico, suas células precisam trabalhar mais. E esse trabalho mais necessita de oxigenação, né? A célula precisa fazer a respiração celular metabólica, nesse caso, com o uso de quem? Do gás oxigênio, tá certo? Então, o oxigênio é muito importante. Bom, o que acontece é que em 5,5 km de altitude, a pressão atmosférica já é encontrada no nível, já é metade da encontrada no nível do mar. Então, se no nível do mar a gente tem 1 atm de pressão, a 5 km, né, acima, a gente já tem metade do nível dessa pressão. Então, a gente já tem 0,5. Se é 1, metade de 0,5. E 5,5 km não está nem no campo base para você ter uma ideia do próprio Everest. Ele está muito mais acima dessa quantidade. Então, quer dizer que a pressão lá é mais reduzida ainda. Então, quais são os efeitos colaterais que quem quer fazer de uma hora para outra rapidamente? Dores de cabeça, tontura, enjoo, formigamento, né? Porque o oxigênio não está chegando nas células como deveria, e aí você começa a ter esses efeitos colaterais que a gente já trouxe aqui para vocês, que é o Soros. Então, o que vai ser a região da zona da morte?
é o finalzinho ali, quase para chegar no cume do Everest, que são a região de 8.000 metros de altitude, tá certo? Onde não pode ser realizada a aclimatação. E o que é pior ainda, começa o processo de degeneração da maior parte do nosso organismo. Nosso organismo, ele tem ali, ó, a célula vai morrendo, outra célula vai sendo formada. Mas sem oxigênio suficiente, você não consegue nem produzir célula suficiente para repor a célula que está morrendo. Então, é isso que a gente está falando. Então, esse processo de degeneração, ele é muito mais rápido. Então, se você não leva oxigênio para fazer esse processo ali no finalzinho, você pode morrer. Por isso que tem que ser um corpo muito bem treinado para conseguir chegar sem oxigenação, tá certo? E quando eu falo treinado, é uma pessoa que já faz muitas escaladas, e aí, e essas escaladas, a maioria, ela faz na tentativa sem oxigênio também, tá certo? Bom, o que acontece é que essas regiões, elas são extremas, tá certo? E não existe quase nenhuma forma de vida complexa, animais ou vegetais. Mas lembre-se que nós temos quem? Os extremófilos já estudados por nós, né, e por vocês. E aí eu vou falar para vocês. Você sabia que existe um cemitério no Everest, onde as pessoas que escalaram estão lá? Então, tem muitas vezes que quando você vai ler revistas aí esportivas, eles falam justamente que as pessoas utilizam, por exemplo, quando a gente vai fazer escalada, vocês devem perceber que as roupas desse pessoal é muito colorida. Você não tem uma roupa preta, basicona. São coloridas justamente para você ser diferenciado no processo da sua subida, né? Então, essas roupas, esses pontos coloridos acabam servindo até para outras pessoas que estão escalando como regiões onde as pessoas... Ah, então, tá ali perto do ponto tal, que é o escalador. Aí você vai falar, Sumaia, por que não descem as pessoas aqui para baixo? Porque imagina que é um esforço físico já subir, imagina descer essas pessoas de lá. Dependendo da inclinação, não tem como você carregar esse corpo, tá certo? Então, é justamente que não dá para trazer. E se você pensar que um corpo está congelado, ele está então ali até para exercer... tem que ser exercida uma força até maior, né, para poder ser carregada essas pessoas. Então, por isso que existem mais ou menos 150 pessoas ou mais lá que já morreram ali. Algumas por avalanches, por processos de avalanche, estão subindo, avalanche cai aí. Se você não souber se organizar e tal, pode sim levar à morte. Vocês veem isso num filme, né, que é Limite Vertical, muito interessante, mas, claro, a gente precisa entender que alguns efeitos ali são provocados, mas não são reais, tá certo? Então, só para a gente entender ali, a gente pode até contrapor, trazer para a sala de aula e discutir. Será que seria possível ou não, tá certo? Bom, continuando, a altitude, então, nos esportes, ela é famosa, como eu disse para vocês. Então, se a gente for pensar, aqui a gente tem a Bolívia, né, a capital dela, La Paz, onde foi construído o estádio. Essa capital está a 3.640 metros de altitude, tá? E quando os jogadores vão lá, os jogadores, tanto de futebol como esportistas, eles têm um rendimento que eles vão cair se comparados com os nativos deles, tá certo? Porque já estão acostumados a essa altitude, já tem uma quantidade de hemoglobina maior, como eu disse para vocês anteriormente. Bom, então, uma das alternativas encontradas, na verdade são duas, né? Você pode treinar em ambientes mais altos e mais frios também, consequentemente. Então, em alguns locais pode acontecer essa aclimatação antes da viagem, ou então a viagem precisa ser muito próxima. E aí eles vão para o horário da partida. Só que aí pode dar algum rosco, a gente sabe, né? Que nem eu já passei recentemente, fui viajar, e aí aconteceu um problema dentro do aeroporto e eu fiquei, né, sem poder pegar o voo que eu precisava de manhã e tive que vir à tarde. Tem o que fazer, né? Então, o que aconteceu dentro desse processo? Pode acontecer, você tem um jogo marcado, você não pode fazer com que os jogadores atrasem esse jogo, como aconteceu com o meu voo. Então,
eles podem ir para um outro local com o mesmo ambiente que eles já estão, onde eles vivem. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, no nível do mar, eles podem ir para uma região litorânea, tá certo? E 3 horas antes da partida, já estando naquele país, eles vão direto para o estádio. E aí você tem uma melhor performance, claro, né, o que a gente não vê é que durante os intervalos dos jogos, eles vão ter garrafas de oxigênio, né, cilindros, desculpa, de oxigênios nos vestiários para eles respirarem, para não passarem mal. Durante o jogo não, mas que eu perceba não, né? Mas dentro dos vestiários tem oxigênio para eles tomarem durante os intervalos ou até antes da partida. E aí diminui essa falta de rendimento, né? E pode competir, tá certo? Então isso é interessante aí, caso você não saiba. Você pode pesquisar mais e trazer outros esportes também a respeito que falam sobre isso, beleza? Bom, tem vídeo sugerido para vocês também, né, e para o professor de vocês, para que vocês possam passar. Ah, Sumaia, mas é vídeo sugerido, por que você não passa? Muitas vezes porque a gente não consegue por conta dos direitos autorais, tá certo? Bom, para a gente entender que tudo que a gente está falando tem uma importância, vamos pegar aqui um exercício que eu trouxe para vocês de uma prova do Enem. Então, a gente está falando aí, hipoxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio, O2, no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc. Ao praticarem atividade física em altitudes elevadas, nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Então, a gente tem aí uma reação química, onde nós temos a hemoglobina reagindo com o oxigênio que está dissolvido. Vou pegar o marca-texto para mostrar. E depois nós temos a hemoglobina oxigenada, tá certo? Então, olha só, ocorrerá uma diminuição na concentração da hemoglobina oxigenada no equilíbrio do sangue. Então, a gente estudou que se diminui um lado, qual é a tendência, então, de acontecer dentro desse equilíbrio? Percebam que nós temos um equilíbrio, e esse equilíbrio vai ser deslocado para algum dos lados. A alteração da concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do quê? Então, o que está acontecendo, fazendo com que a quantidade dessa relação caia? Bom, a gente tem que pensar aqui o que está acontecendo quando uma pessoa tem problema do mal das alturas, é porque ocorre uma diminuição de oxigênio no sangue arterial. O oxigênio está desse lado, tá certo? Então, se a gente tem o oxigênio caindo, consequentemente, a hemoglobina oxigenada também vai cair. Então, se há falta de oxigênio daqui, então, na verdade, o equilíbrio desloca para cá, diminuindo também a hemoglobina oxigenada. Então, essa diminuição da hemoglobina oxigenada é uma consequência. Então, essa diminuição é uma consequência do que ocorreu. Então, esse é o primeiro fato, né, que acontece. E depois, a consequência disso é justamente a concentração diminuir. Então, a concentração diminui porque há um deslocamento do equilíbrio para o lado do oxigênio, porque precisa manter esse oxigênio que saiu da corrente. Olha que estranho, né? Então, qual a alternativa correta aqui? Letra A, elevação da pressão arterial. Como é que você vai elevar a pressão arterial, gente? Não pode ficar jogando gás lá, né? Só a respiração nesse caso. Aumento da temperatura corporal. Não sei, né? Redução da temperatura do ambiente. Bom, ele não deu nada falando em relação à temperatura. Então, eu já descartaria qualquer coisa que fale sobre temperatura aí pra gente. Ele não deu ΔH da reação, né? O valor de entalpia. Letra D.
queda da pressão parcial de oxigênio, a gente viu que a diminuição de oxigênio é o que vai fazer com que haja a diminuição da concentração. Então, acho que isso é importante. E diminuição da quantidade de hemácias. Em nenhum momento ele falou que diminuiu a quantidade de hemácias, certo? E aí, qual será a resposta correta? Espero que você pause esse vídeo para depois ver a resposta. Eu vou continuar e a nossa resposta vai aparecer aí, que vai ser a alternativa D, a queda de pressão de oxigênio, que foi o que a gente falou. Então, o primeiro fato ocorre, que é a queda de oxigênio. E aí, a concentração diminui porque quer fabricar mais oxigênio, vai ocorrer esse desequilíbrio. Tá certo? Então, esse é o processo para a gente analisar essa questãozinha. Bom, e aí a gente tem essa interferência aí dentro do nosso organismo. O que é a fadiga muscular? É quando o músculo fica cansado, tá certo? Ele fica com uma sobrecarga. Do quê? Essa sobrecarga vem do músculo estar trabalhando. E aí, o que acontece é que dentro do nosso corpo a gente tem esse sistema tampão. Então, essas duas equações que vocês estão vendo é o sistema tampão dentro do nosso corpo. Bom, esse sistema tampão, ele sofre essa sobrecarga pela formação de quem? De ácido lático. O ácido lático é formado quando há pouco oxigênio na célula, ele muda a rota metabólica, produzindo ácido lático. E esse ácido lático, ele fica no músculo acumulando. E aí o que acontece é que vai causar o quê? A dor. Por que vai causar a dor? Porque diminui, galera, o pH do sangue. Se diminui o pH do sangue, vai estar formando mais H+. Então, o que a gente tem é que vai ter um aumento da espécie H3O+, que a gente estudou ali, tá certo? Não coloquei a fórmula do ácido lático, mas eu coloquei a fórmula do tampão. Então, nosso deslocamento acaba formando mais H3O+ disponível, que é o que vai causar a dor. No sangue, o nosso sangue tem um valor de pH ali entre 7,35 e 7,45. Essa janela de variação no sangue não pode ser maior que 7,8, senão a gente tem um processo chamado de alcalose, ou inferior a 6,8 é acidose, e isso pode levar o indivíduo ao óbito. Então, entender o pH dentro do sangue e também, além do pH dentro do sangue, a gente estudar, um médico saber isso, um enfermeiro, né, é importante para a tomada de decisão na hora de dar alguma medicação para a pessoa que está ali e não pode falar o que está acontecendo com ela, tá certo? Porque quando você fala o que está acontecendo com você, o que você está se sentindo é uma coisa, mas quando você chega, por exemplo, numa situação onde você está desmaiado, teve perda de consciência, né, naquele momento, você não sabe o que está sentindo. Quem vai dizer o que está acontecendo são os seus exames clínicos que vão ter que ser realizados antes de qualquer outro tipo de conduta, tá certo? Bom, galerinha, aí tem uma escala de pH que eu queria para falar para vocês, e eu queria que vocês olhassem aqui, ó, a escala estomacal. Então, ela está entre 1 e 2, tá, gente? Na verdade, a gente coloca aí o ácido como 2, para vocês verem. A água, né, a gente tem um pH neutro. E olha, gente, aqui o nosso leite. Leite também é ácido, porque tem o ácido lático. Inclusive, tá certo? Então, a gente tem aí várias substâncias. Tomate é ácido, o café também é ácido, limão é ácido. A bateria que tá aqui, gente, que a gente tá falando, são as baterias de carro, que são feitas de ácido sulfúrico, tá? Então, aí, para vocês terem uma ideia da escala de pH que a gente falou super rapidamente na última aula, mas eu trouxe para vocês hoje novamente, tá? O que a gente viu na aula de hoje? O que leva a gente a discutir todas essas reações? A gente falou sobre ambientações nos momentos de viagens, principalmente na questão esportivista, tá certo? Mas serve também para a gente se vai turistar num local desses, que eu espero que vocês tenham, aí, que vocês possam visitar e conhecer, porque é super bacana, além dos efeitos fisiológicos que são determinados aí. E o que acontece a longo prazo. Então, eu falei que se eu fosse morar, por exemplo, quando eu viajei nas alturas lá para o Peru, né, o que aconteceria comigo? Eu
consequentemente, teria mais hemácia se eu ficasse lá 6 meses, né? Mas não foi possível. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Não esqueçam de avaliar com o QR Code. Agradeço a vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!